Preste atenção no que a irmã está falando aqui e põe a tua confiança em Deus, em nome de Jesus. Verdade, isso mesmo. A nossa confiança é muito especial na nossa vida. Aqui fala a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Então nós vemos aqui em Isaías 38, naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então me baseei aí. A minha era mortal também. E veio a ele Isaías, filho de Amós, e o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, põe em ordem sua casa, porque morrerás e não viverás. Assim aconteceu comigo. A minha certidão de casamento já estava muito velhinha, amarelinha, escrita a caneta de tinta, né? Aí eu escrevi para uma pessoa na minha cidade, mandei o xerox daquele papel amassado, com aquelas letras a caneta, disse, me manda um registro novo, até então para facilitar meu esposo, irmão. Sim, ele é bem tudo calmo, para colaborar para ele. Então, e eu tenho mais, assim, atividade para correr, para ajudar ele, né? Sim. Então, aí veio, dali a 5 dias, veio uma certidão nova, eu arrumei as gavetas. Só põe em ordem a sua casa. Botei em ordem a minha casa, né? Falei com meu filho, ele chorou muito, minha nora. E falei com eles, é difícil eu dar esse testemunho aqui, porque vontade de chorar dá. Mas a gente resiste, né? Então, deixando tudo em ordem, falei pro meu esposo, você passa pro quarto menor, eu quero deixar o quarto grande preparado, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu vou. Até então que o médico tinha falado, né? Estava decretado pela medicina. Alguns do tratamento, aliás, todos eu tinha que entrar sozinha. Mais um que era fora da minha cidade, Juiz de Fora, eu tinha, Montonho, que entrar ali com 2 acompanhantes e da sala de espera, eu teria que despedir delas, dali para frente, era eu, o médico e uma enfermeira, até o quarto de chumbo. Sim. Aí eu levei as malas, as melhores roupa íntima, que eu pensei que eu ia usar aquilo, e não. Então, daquele lugar, ele disse assim, só leva a bolsa de mão, pode levar a roupa dela, porque ela não pode entrar com nada. Entrei com o médico, 2 enfermeiras, e lá foi o lugar que eu passei, depois de 25, como que se diz? 5 horas, dias? Foi 25 sessão de fisioterapia, né? E 25 sessão de químio. Então, eu fiquei ali, eu estou um pouco engasgada, porque é uma passagem, emociona mesmo, né? E eu ia sair dali que já estava bem fraca, ainda enfrentar esse quarto de chumbo. Viajamos com o doutor Everaldo lá, que é da família Guimarães também, um dos filhos. Foram me levar até Juiz de Fora e lá aconteceu isso. As acompanhantes ficou no dormitório da igreja e eu entrei para lá com os médicos sozinho, né, Montanha? Então Glória não foi fácil. E ali ele mandou que eu subisse naquela mesa, uma mesa de chumbo, tudo ali era de chumbo. Sim. Aí eu deitei, pensei que eu ia ficar pelo menos com a camisola, né? Nada. Mesmo gelado ali. Gelado ainda, né? Meu Deus. E vamos colocar o aparelho. Essa irradiação foi a pior, interna. Aí, até alguns médicos na cidade na época não conheciam, agora já conhecem, né? Já é mais comum. Mas aí já é mais comum, mas lá na cidade ainda não tem esse tipo. Então é a braquioterapia.
É um aparelho que fica irradiando Uhum. dentro da gente. Internamente. Internamente. E aí a enfermeira pendurou a minha bolsa e dentro da bolsa estava essa Bíblia. Aleluia. Eu olhei, irmão Antônio. Eu disse, tanta oportunidade eu tive em casa de ler a Bíblia, né? E não pegava às vezes a Bíblia para ler. Sim. Hoje que eu tô aqui nessa cama, podia poder pegar ao menos a Bíblia para ler alguns versículos. A meditação, esses que eu tô lendo, estava na minha mente. Aleluia. Mas eu queria pegar a palavra, a Bíblia, né? Ler. Não, naquela posição, só com líquido, me deram um medicamento para não defecar e ligaram direto, a urina direto ao banheiro com a sonda, porque eu não podia sair dali durante duas noites, irmão Antônio, 3 dias. Jesus amado. Que prova, irmão. Aleluia. Eu dou graças a Deus. Fiquei bem. Ele disse, aqui está um controle da televisão e aqui é campainha. A senhora já fica na posição, se sentir qualquer coisa, toque a campainha. E eu pedi ao Senhor, Senhor, não quero tocar a campainha. Eu quero tocar a campainha para o céu, porque eu posso orar à vontade. Glória a Deus. Né? Pelo menos a oração, ninguém trancou minha boca. Amém, Glória a Jesus. Glória a Deus. E nem o canal de mim para o céu estava fechado, embora fosse de chumbo tudo ali. Aleluia. Né? Mas Deus estava com a senhora todo o tempo. Deus estava comigo, Glória graças a a Deus. Né? Então o médico monitorando do outro lado, mas eu não vi o médico uma vez. Vi quando colocou e vi quando entrou para tirar. Quando tirou, essas 2 acompanhantes entrou e me ajudou a me dar o banho, que aí eu desmanhei. Aí as costas cheias de ferida, né? Porque sim, muito tempo parado. Muito tempo e eu não podia mexer porque doía, né? Uhum. Se eu mexesse, doía. Aí, resultado, ali eu fui para a igreja de Juiz de Fora, a qual eu agradeço muito, o serviço social dali, que me acoitou as irmãs, acatou esses dias, dando alimentação, deixou ali uma cozinheira para elas. E para mim, quando eu cheguei, parecia um quarto de hotel, frutas e frutas e fruta, a cama toda branquinha, mas eu só podia deitar de bruços, por causa das feridas nas costas. Prepararam a enfermeira para mim. Aí, graças a Deus, de lá eu saí, já com as feridas bem melhor. Mas não fui para minha casa, fui para Volta Redonda, mas para casa ainda da família Guimarães. Foi um anjo essa vez, Guimarães. Um anjo essa família, a qual me tratou, a Rosângela, a doutora Rosângela, doutor Everaldo, né? Eles são dentistas e não aplicavam injeção, prepararam a enfermeira, né? Sim, para fazer esse trabalho. Fazer esse trabalho até de madrugada, ele ia no hospital quando ela estava de plantão. Aí ela vinha e me aplicava a injeção, remédio, tudo. Nada faltou para mim, graças a Deus. E hoje eu vejo a família sempre progredindo, sempre em paz. Por quê? E hoje, agora, estou hospedado na casa de uma das filhas. Glórias a né? Deus. Que é a esposa do pastor Mandu, né? Graças a Deus. Agora eu quero dar continuidade aonde eu parei. Porque 68, versículo 3. É verdade. A tua casa, porque põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias a seu rosto para a parede. Eu fiz isso. Eu fiz isso. E orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. É tremendo, né? É tremendo. A palavra se cumpriu. Graças a Deus. E eu fiz isso.
né, irmão? Virei Aleluia. para o canto, orei, chorei e fiquei esperando no Senhor. Aleluia. Glória. Durante 5 anos eu tive, que eles dão para os ex-cancerosos, que até aos 5 anos eles esperam que muda a doença, né? Sim, que se mova. Se mova. Muitos exames procurando, mas não achava nada. Glória a Deus, Deus tirou com raiz e tudo. Com raiz e tudo. Com 5 anos eu já estava curada, mas Glória não tinha a Deus. alta. Só, amado, que testemunho tremendo isso aí. Ó. A palavra de Deus se cumpre. Né? A palavra de Deus se cumpre naquele que crê. A irmã ali teve fé, buscou em Deus no momento mais difícil, né? Pensa bem, é neste momento que a gente vê realmente quem realmente crê em Deus e quem diz que crê. Porque é no momento mais difíceis, os momentos mais tribulados da nossa vida, é que a gente vê o quanto a nossa fé ela é pequena ou não. Quanto a gente tem fé, né? Eu costumo dizer, né, irmã Maria, que fé é que nem cabelo, ou se tem ou não se tem. Ah, mas eu tenho pouco cabelo, mas tu tem cabelo, então, né? Ah, a minha fé é pequena, não importa, o importante é que tu tenha. Nem, pastor? O importante é que você tenha. Ah, mas eu tenho pouco cabelo, eu tenho pouca fé, o importante é que tu tenha. Porque Deus diz que com uma fé pequena, o tamanho do grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Se a minha fé for maior, então eu movo o mundo. O importante é que eu tenha fé. Não importa o tamanho da nossa fé. Isso, é verdade. E a irmã ali exercitou a fé ali. Graças a Deus. Glória a Deus, tremendo, irmão, o testemunho da irmã. Então, e lá venceu-se os 5 anos e foi indo. E eu muito beneficiada, meu esposo. A gente tinha cesta básica, tinha verdura, Aleluia. frutas, tudo assim. Fui para nutricionista, tudo por conta do hospital, né? Tudo ali sendo acompanhada, como se fosse uma cancerosa. E me deu força para me empregar mais, dar mais testemunho. Trabalhar mais para o Senhor. Trabalhar mais para o Senhor, né? Até que um dia, 22 de setembro de 2010, fizeram-se 10 anos. Eu fui lá dispensar tudo. Aleluia. Dispensei tudo, graças a Deus. E para falar melhor, eu quero dizer para os ouvintes que estão me ouvindo, eu não tomei remédio para o câncer. Aleluia. Eu não tomei o remédio. Eu fiz um tratamento sem ter que tomar o remédio para o câncer. Interessante eu comentar isso. Os medicamentos que eu tomo é porque a pressão subiu. Também até então, pela minha idade, eu tenho 75 anos. Glória a Deus, mas eu sinto tão jovem. 75 com um rostinho de 50. Eu sinto muito jovem, sinto bonita. Glória a Deus, porque é verdade. Se eu, para mim, achar o próximo bonito, né, jovem, eu tenho que gostar primeiro de mim, verdade. Né? Senão eu vou achar, se eu tudo feio, todo mundo feio. Né? Tem prazer. Eu sou feio, todo mundo é feio, eu não gosto de mim, não gosto de ninguém. Então. Tem que gostar de mim mesmo, Tem que gostar de mim primeiro, né? Verdade. Então, graças a Deus, eu venci essa batalha. E tive a alta documentada, tem os documentos todos, né? O qual eu trouxe para mostrar para alguns irmãos. Então, 22 de setembro de 2010, fizeram-se 10 anos. Aleluia. Né? Então, será que Deus cura, irmã Maria? Será? Será que Deus cura? Será que Deus é capaz de curar alguma pessoa com câncer? Mas como é que a senhora sabe? Porque passei por isso. Glórias a Deus. Amado, você que nos ouve essa noite, quem sabe você se pergunta, né? Ah, mas esse meu problema, essa minha enfermidade, essa minha dificuldade, será que Deus faz isso? Tá aqui o exemplo vivo, a irmã Maria, né? Que teve essa experiência difícil, uma experiência angustiante, mas que no final né, resultou no manifestado poder de Deus. Né? Deus manifestou na vida dela, curando ela, trazendo a cura completa para o físico dela. E a gente vê a irmã aí, não diz que tem 75, 7.5. 7.5. 7.5. Quem vai dizer que tem 75? Tem pessoa que tem 50 e
não tá tão bem de saúde que nem a irmã. É, Firme, ativa ali, trabalhando pro Senhor. graças a Deus. Dando fruto, graças a Deus, né? E para surpresa da medicina,